Olá, olá, os meus alunos do primeiro ano do ensino médio da mediação tecnológica. Eu, professor Antônio Almeida Pereira, e a minha nobre professora Sabrina. Estamos aqui, pessoal, para dar início a mais um ano letivo com vocês. E eu espero que vocês venham aproveitar bastante todas as curiosidades e conhecimentos que nós separamos para abordar nesse nosso ano letivo, né, professor? Exatamente, professora Sabrina. E olha só, você está ingressando no ensino médio, né? Então, entre outros componentes curriculares, o de Química, olha, você com certeza você vai gostar, porque as aulas são muito legais, tem muitos conteúdos atraentes, né? E eu e a professora Sabrina vamos fazer de tudo para abordarmos esses conteúdos da melhor maneira para garantir os seus esclarecimentos, não é isso, professor? E é isso aí, galerinha. Nós temos bastante conteúdos, alguns quem fez ali o nono ano já viu, outros serão realmente novidade. E eu espero que vocês estejam abertos para receber esses novos conhecimentos e que a gente possa fazer um bom crescimento pessoal e estudantil juntos, né? Vocês aprendendo aí e nós aprendendo aqui também. Exatamente. Então, sendo assim, vamos dar uma olhadazinha na tela, o que tem de bom para vocês, tá certo? Vamos lá, então? Olha só. Primeiro, conhecer um pouquinho o professor Almeida, a professora Sabrina, né? Então, professor Almeida, eu sou graduado em Engenharia Química, tenho licenciatura plena em Engenharia Química, sou mestre em Biologia Experimental e leciono Química já há bastante tempo, tá bom? E aí, agora... Eu sou a professora Sabrina Santos, sou licenciada em Química, tá, galerinha? E estou cursando aí o mestrado em Educação. Já estou na educação como professora de Química desde 2011, atuando aí na área. Mas vamos conhecer os conteúdos, professor Almeida? Vamos lá, então. Eu não vou falar de quando foi que eu comecei a dar aula, né? Porque senão eles vão... Tá bom? Mas, de qualquer maneira, foi desde o século passado. Só lembrando assim. Vamos lá, meus caros alunos. Olha aí, os conteúdos são conteúdo componente curricular de Química. Então, unidade 1, nós abordaremos sobre introdução ao estudo de Química, grandezas físicas, entre elas massa e volume, grandezas físicas, densidade, estados de agregação da matéria, né, conhecidos como estado físico da matéria, as propriedades da matéria, substâncias e misturas, isso contemplando os conteúdos da unidade 1. Ainda nessa unidade 1 nós teremos processos de separação de materiais, nós teremos também reações químicas, lei da conservação das massas e das proporções definidas, átomos e moléculas, notações químicas, balanceamento de reações químicas e também alotropia. Galerinha, a gente tem bastante material para trabalhando com vocês nessa nossa unidade 1. E hoje nós vamos começar trazendo lá no passado como foi que essa jornada dessa ciência tão bonita começou, né, professor Almeida? Perfeitamente, porque quando se fala em química, professora, a química como ciência, ela tem muita curiosidade, né? Isso é verdade. Porque todas as substâncias que nos envolvem, direto ou indiretamente, precisamos da química para conhecê-las ainda bem mais. Isso. E essa preocupação de conhecer do que as coisas são feitas, galerinha, ela é muito antiga. Ela não surgiu junto com o surgimento dessa ciência, não. Ela é muito mais antiga do que a gente pensa. Começou lá na antiga Grécia, não foi, professor Almeida? Perfeitamente. Então, olha só, muito antes de nos conhecermos, a química já existia e é uma ciência muito antiga. Inclusive, antes mesmo do Brasil ser conhecido, em outros países da Europa, enfim, já se conhecia o estudo da química. Vamos à frente, então? Então vamos lá, que hoje nós vamos estar trabalhando a introdução ao estudo da química. Para a gente falar de um contexto histórico, nós vamos começar abordando sobre
a alquimia. Da alquimia, nós vamos para o conceito do que é a química, porque esse conceito está totalmente interligado com a alquimia. Depois partiremos para a importância do porquê estudar essa ciência. E aqui eu quero que você preste muita atenção, que nesse tópico nós vamos entender que para estudar a química nós vamos estar conhecendo não só o meio em que a gente vive, mas também o nosso sistema, o nosso organismo. Depois vamos entender um pouco de como a química está inserida na sociedade. E aí a gente finaliza a nossa aula falando sobre as atividades nossas, né? As atividades dos químicos, aonde nós podemos atuar, aonde vocês vão estar encontrando profissionais dessa ciência. E sem mais delongas, vamos lá à nossa alquimia. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre alquimia. Não é um conteúdo novinho, né? Algo que já vem sendo trabalhado e até em alguns filmes a gente encontra a presença de alquimista, né? Que são os nossos primeiros cientistas. Exatamente porque, professora, sabe, a alquimia ela nos traz a história, né? Os conhecimentos primitivos. Né? À medida que alguém foi manuseando alguns tipos de matéria, de substâncias, foram descobrindo algo novo. E quando foi descobrindo algo novo, começou então a denominar que tipo de atividade está diretamente relacionado com esses acontecimentos que estão surgindo, né? Pela curiosidade e espontaneamente surgiu a que chamamos de alquimia, não é isso, professor? Isso mesmo. Então, a atividade humana que tenta sempre estar ali replicando fenômenos naturais e entender esses fenômenos, esse comportamento que foi classificado como alquimia surgiu há muito tempo, né? Então, assim, hoje a gente tem a ciência química, a gente conhece laboratórios, sabe que tem reações químicas, pensa em vidraria, já pensa em equipamentos sofisticados, mas lá na alquimia, alguns dos primeiros alquimistas já realizavam algumas reações químicas de maneira, digamos assim, mais artesanal. E isso foi o fundamental para que hoje a gente tivesse essa evolução. Então, tudo tem um princípio, né? Mesmo assim, professor, exatamente. Mesmo assim, eu tenho certeza que você ficando de olho nas nossas aulas, se você tinha aquele medo de química, né? Porque as ciências da natureza, as ciências exatas, química, física e matemática, geralmente o aluno fica com medo. Mas, professora Sabrina, eu tenho impressão, a partir de algum tempo aí, o aluno nos assistindo frequentemente, ele vai passar a se sentir atraído cada vez mais pela química, através da curiosidade. À medida que nós vamos falando, nós vamos despertando curiosidade também em você, meu caro aluno. E não quer dizer que isso nós vamos colocar algo de gaveta, não. Algo difícil de você entender. Não é, professora Sabrina? Não, ao contrário, a gente está aqui para trazer a química que existe no teu cotidiano para que você consiga entender fenômenos que ocorrem naturalmente sem precisar estar quebrando muita cabeça, né, professor Almeida? Exatamente, porque hoje nós temos a literatura, nós temos a internet, e a nossa aula a gente prepara com muito carinho para vocês, tá bom? Numa linguagem de que, ao detalhar, seja cálculo, seja exposições teóricas, nós procuramos detalhar numa linguagem que você realmente possa entender. E tem mais, algo diretamente relacionado com o seu cotidiano, onde você estiver. Então, continuando a nossa aula de alquimia, vamos agora para a gente entender o que é, como surgiu e quem eram esses alquimistas. Vamos lá para o slide? Então aqui, gente, a alquimia, acredita-se que ela era praticada em Alexandria, lá no Egito Antigo, isso por volta do século III a.C. Isso aqui, gente, é uma estimativa. Não se tem ao certo onde e como ela surgiu, né? Sabe-se que ela permaneceu como principal ciência da Idade Média, isso entre o século V até o século XV. No século XV, galerinha, aqui nós temos de fato o nascimento da nossa ciência química. Até porque a Idade Média, galerinha, se você tiver curiosidade de estudar a evolução
da epistemologia, do conhecimento filosófico nessa época, você vai ver que foi uma época que teve muitas revoluções e que também teve grande avanço na ciência. Porém, ela também era chamada como uma época sombria, né, professor Almeida? Exatamente, olha aí. Então aqui, mas tá, a gente sabe mais ou menos onde e como surgiu, mas o que é a alquimia? Galerinha, a alquimia ela é tida como, hoje ela é classificada como uma arte. Naquela época ela era classificada como um tipo de ciência, tá? Então a gente tem aqui que ela é uma palavra que indica ciência mística, conhecida como química antiga ou química da Idade Média. Olha só, química antiga ou química da Idade Média, porque foi o período, o auge, onde mais se conheceu e se ouviu falar de alquimistas. Eles eram até muito procurados para promover curas, para fazer algumas soluções. Eles eram procurados pelo clero, pelos grandes poderosos daquela época, né, professor? Perfeitamente, perfeito, exato, porque a alquimia, como a professora falou, ela está algo científico, são descobertas que acontecem pela curiosidade. E essas descobertas nos traz conhecimentos mais detalhados da matéria. Por isso, transforma-se o quê? Numa grande ciência, né? E aí está exatamente diante de quê? Da química, né? Olha, a química vem da alquimia. Então, o bom da química é você aprender a química teoricamente e você manusear praticamente. Para isso que existem os laboratórios, né? Simples. Existem técnicas que vocês podem fazer até na sua casa, mesmo que muitas vezes eu digo, a cozinha de uma residência é um laboratório. Verdade. Onde se busca vários equipamentos, panelas, copos, liquidificadores, enfim, e você manuseia substâncias e aquelas substâncias passam a apresentar aspectos diferentes. Então, isso é o que aconteceu exatamente com a alquimia na Idade Média e etc. Não é isso, professor? Isso mesmo. E só dando um spoilerzinho, a nossa extra classe que vocês irão estar realizando, vocês vão estar realizando experimentos com materiais do cotidiano de vocês. Ali não vai ser uma ciência menos valorizada ou mais valorizada que outras ciências que ocorrem no laboratório, digamos assim, vamos usar esse termo. Mas vai ser bem interessante para vocês poderem visualizar que nós não estamos falando de uma química que está fora do nosso alcance. Exatamente, e vocês vão se transformar, quando estiverem realizando esta classe, vão se transformar pesquisadores, Exatamente. cientistas, porque das mais simples, digamos assim, descobertas, manuseio, artes que você pratica, você começa a descobrir algo novo e fica cada vez mais curiosidade. Então, todas as crianças do cotidiano, então, no geral, o aluno ele está teoricamente na sala de aula, mas quando se bota numa atividade prática, seja em laboratório ou em campo, o aluno aumenta a curiosidade e também melhora muito a participação no seu aprendizado. Não é isso mesmo? E por falar em descobertas, vamos falar um pouquinho sobre a origem da alquimia e as correntes que eram acreditadas naquele período e como elas influenciaram a química que nós conhecemos? Então vamos lá no slide. Então aqui, gente, durante a Idade Média a gente teve aí o estudo dos alquimistas que avançou bastante. Isso tudo, ó, por meio do quê? Da observação da natureza. Por isso que hoje nós temos, gente, ciências da natureza, porque a origem dessas ciências veio a partir dessa observação. Mas só observar a natureza? Não, observar os fenômenos, né, professor? Exatamente, que são aqueles fenômenos físicos que acontecem com a matéria quando a matéria não se transforma, como as mudanças de estado físico e estado de agregação, ou os fenômenos químicos que a natureza se transforma, ou matérias e outros tipos de matéria, não é isso, professora Sabrina? Exatamente, tanto que a gente trouxe aqui, ó, os estudos alquímicos avançaram por meio da observação da natureza, experimentos, procedimentos químicos, utilização de materiais
instrumentos e aparelhos. Então aqui, gente, nós tivemos uma evolução científica nesse período. Por isso, costuma-se observar as ciências naturais ou ciências da natureza, que engloba aqui a biologia, a física e a química, né? Que foram as grandes beneficiárias de todas as ações promovidas pelo interesse humano, galerinha. Tudo isso que nós estamos falando, ele partiu da curiosidade, como o professor Almeida falou, e do interesse humano. Mas a alquimia, ela estava baseada não só no interesse desprovido de nada. Ela era baseada, gente, em 3 importantes correntes. A primeira dela era a filosofia grega. Aqui dentro, gente, da filosofia grega, a gente tem a ideia da metafísica, né? Que é a questão de realizar experiência, né? Os experimentos. Também tem um pouco de um estudo espiritual, tem um pouco da crença do sensível, o mundo sensível. O que é o mundo sensível? Aquele mundo que a gente pode observar. Dentro também da filosofia grega, a gente tem a existência da teoria dos 4 elementos. Vocês lembram? A água, que mais? Fogo e o último elemento é a terra. Lembra? Tinha até um desenho que falava disso aqui. A água, fogo e terra, os 4 elementos. Ela também tinha a corrente aqui do misticismo oriental. Aqui dentro do misticismo oriental é que a gente tem aquela coisa mais oculta, né, da alquimia, onde eles faziam reuniões secretas, eles tinham números e símbolos, né, formas geométricas que eles usavam como amuletos. Entre os números que eles usavam como amuleto, nós tínhamos o 3, o 4 e o 7. Aqui dentro a gente tem a invocação também de deuses para fazer algumas manifestações. Por isso que a alquimia, nesse período, ela tinha essa questão meia oculta, né, misteriosa. Mas aqui dentro também, na outra corrente, nós temos aqui as tecnologias egípcias. E esse é o ponto, galerinha, que eu queria chegar. Porque dentro das tecnologias egípcias, nós tivemos surgimento de técnicas e equipamentos que são utilizados até hoje. Quem de vocês já ouviu falar no banho-maria? Vocês já ouviram falar? Pois é, surgiu aqui com Maria, a judia, que era uma alquimista que praticava técnicas, que tentava fazer alguns experimentos, e ela criou essa técnica aqui do banho-maria. Aqui dentro também nós temos o surgimento de equipamentos de destilação e também de sublimação. Então, a destilação a gente usa até hoje, né, Almeida? Perfeitamente. Olha, quando eu mostrei lá no conteúdo de vocês, então vai ter lá estados de agregação da matéria e vai ter as mudanças de estados físicos da matéria. E nessas mudanças vocês vão conhecer exatamente o que é a sublimação, a passagem de um sólido para o gasoso, aquelas bolinhas de naftalina que bota no guarda-roupa e que aí que, né, exala aqueles odores. E por outro lado, a destilação. É uma técnica de separar substâncias, ok? Que estão formando misturas homogêneas, misturas que não apresentam aspectos diferentes, porém com a diferença de temperatura, que a gente chama temperatura de ebulição, a passagem do estado líquido para gasoso. Então, com essa técnica, nós vamos mostrar para vocês muitas formas de separar os componentes de uma determinada mistura. Então, veja só, naquela época, né, professora Sabrina? Então, já se utilizava técnicas que hoje nós conhecemos como destilação, que pode ser fracionada ou pode ser uma destilação simples. Olha só a importância e influência. Mas para a gente ir finalizando essa primeira parte sobre a alquimia, vamos lá para a gente conhecer os 2 principais objetivos que os alquimistas tinham naquela época. Vamos lá no slide. Então aqui a gente tem os objetivos da alquimia. A alquimia apresentava 2 objetivos principais. Primeiro, transformar metais não preciosos em ouro, como, por exemplo, transformar o chumbo em ouro. Isso por quê?
porque observava-se que o ouro era um metal que não sofria corrosão, ele não oxidava. Então, tentava-se fazer com que outros metais fossem elevados ao nível do metal ouro, né, professor Almeida? Exatamente, que era na época, na região, um metal mais presente entre eles. Depois foram até descobrindo outros metais, mas a curiosidade dele era o que o ouro havia de bom em termos do ponto de vista de valor e também do ponto de vista científico, ou seja, de resistência, né? Resistência e tal, dureza, enfim. Aí o que aconteceu? Eles foram fazendo ali esforços para criar, e eu acho que vocês já ouviram esse nome, criar a Pedra Filosofal. Essa pedra ela teria a capacidade de transformar metais em ouro, né? A transmutação. O outro ponto é a criação do elixir da vida longa ou elixir da imortalidade. Isso aí, galerinha, que daria a imortalidade ou a vida prolongada a quem bebesse. Aqui dentro nós tivemos o surgimento de muitos medicamentos, já que eles faziam a junção de elixires que fizessem o quê? Curasse os males do corpo. Aqui a gente tem uma amostra simbólica do que seria a pedra filosofal. E aqui a transmutação, onde eles usariam a pedra filosofal, né, o fogo, para fazer a transmutação de um metal que não fosse o ouro, aqui como por exemplo a prata, e através da transmutação desse metal ele ser transformado em ouro. Aqui a gente tem a representação do que seria um alquimista criando aí o elixir da vida longa. E como vocês já devem imaginar, esses objetivos não foram alcançados. Porém, nós ganhamos algo muito importante, que foi a nossa ciência química, né, professor? Olha aí, até que enfim chegamos agora diante da química, tá certo? E aí, o que realmente, olha, nos proporcionou? Nós vimos que a química é a ciência que estuda a composição, a estrutura, as propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas e sua relação com a energia. Então aí, meus caros alunos, agora veja bem, interessante, olha aí, quando se fala em química, então não coma, você vai no supermercado e tal, não compra isso aí não, você não vai comer isso aí, porque isso aí tem uma... Não é química. Química não se compre, não se come, química não se bebe, tá bom? Porém, química é ciência. Isso mesmo. Aí o que existe ali são as substâncias, são os tipos de matéria que existem na natureza, com algumas propriedades voltadas para a alimentação, ou voltada para você ingerir em forma de suco, etc e tal. Então, química não se come, química não se bebe, química se aprende. Quando se fala em composição da matéria, então você, meu caro aluno que aí está, você está diante de uma matéria que 4 minutos sem ela e você morre. Qual que é? O ar atmosférico, composição. Então, 100%, olha aí, o ar atmosférico é composto por quem? Nitrogênio, oxigênio, CO2 e outros gases. Um ar puro, ele tem 72% de nitrogênio, 28% de oxigênio e você tem aí e outros gases, CO2, etc e tal. Porém que 100% constitui porcentagens intermediárias de cada componente da mistura. Falei, o nitrogênio, né, 78%, o oxigênio e CO2 e outros gases. Portanto, quando você conhece os componentes que existem na matéria numa determinada amostra, você está estudando sobre a composição. E as propriedades, exatamente, o comportamento, ou seja, a aplicabilidade, ou seja, as características
que aquele tipo de matéria apresenta, não é, professor? Isso mesmo. Isso que o professor Almeida falou, gente, é muito importante. Porque, infelizmente, a sociedade ela tem uma mania de associar a química com tudo que é venenoso, com tudo que é tóxico, corrosivo. Então, tomem muito cuidado com propagandas, com embalagens que falem lá livre de química. Aí tem negócio do cabelo da mulher lá, alisamento livre de química. Pessoal de estética, livre de... Então, química é ciência. E outra coisa, a matéria, para se transformar em outro tipo de matéria, ou para mudar de estado físico de matéria para outra, sólido, líquido e gasoso, requer energia. Então, energia é um fator predominante para que as substâncias químicas, os tipos de matéria, sejam transformados em outros tipos de matéria ou apresentem outras propriedades, tá bom? Inerentes àquele tipo de substância. Quando falou em energia, então o aluno vai se lembrar de física. E se é na área de seres vivos, de vegetação, você vai se lembrar da biologia. Então, para isso, tudo isso são ciências. Seja biologia, seja física, seja química, seja matemática e etc. Tá certo? Vamos em frente aqui, ora, porque, olha aí, a palavra química, muitas vezes, aquilo que nós comentamos, está associado a uma coisa ruim. As pessoas acham que a química está em produtos perigosos, produtos tóxicos ou venenosos, e ela está realmente, mas não só em coisas que devidamente prejudicam, ou seja, sendo assim, é interessante que, com relação à química, o que estudamos, a química, ela nos ajuda a conhecer a qualidade de matéria, os tipos de matéria, as coisas boas. Agora, se você usar indevidamente, claro que aí vai encontrar algo que não seja compatível com a vida do ser humano. No entanto, quando manuseamos substâncias químicas, então é interessante observarmos a simbologia, né? Alguns símbolos que representam perigo diante da exposição daqueles materiais ou daquelas substâncias que você está manuseando. Até porque dentro da ciência química ela tem a sua própria linguagem, né, professor Almeida? E durante o nosso ano letivo, assim como os anos letivos seguintes que virão, vocês estarão aprendendo a fazer a leitura e a interpretação das linguagens, dos símbolos, das fórmulas químicas, né? Que vocês com certeza irão conhecer ao longo do tempo, tá bom? E aí, conhecer a química como ciência é saber que ela é extremamente importante para a vida do nosso planeta. Pois, só para você entender, se os reagentes e produtos químicos de uma reação não existissem, seria muito difícil de existir a vida na Terra. Para ser mais preciso, nem mesmo o nosso sistema solar existiria. O Sol também não existiria, visto que nele ocorre a cada segundo milhões de reações de fusão nuclear, que na verdade também é reação química. Então, interessante, né? E você aí, meu caro aluno, como ser humano, você já observou que você se alimenta no cotidiano? Então você toma seu café, quando é meio-dia, você almoça e você janta. E você já observou que as substâncias que você ingere, claro que elas vão reagir dentro do seu organismo e que logo em seguida elas deixam de ser essas reações, não é, professora Sabrina? Isso aí. Elas vão mudar. Você vai ingerir um alimento e o seu organismo ele vai processar e vai ocorrer várias reações químicas e você vai ter que cada alimento desse tem uma função específica no organismo. Exatamente. Né? Então aí nós temos o que chamamos de reagentes, aquelas substâncias que se unem e se transformam em substâncias diferentes, denominadas produtos, seja numa indústria, né? Você tem indústria, ou seja, na fabricação de um bolo aí na sua casa, ou seja, numa indústria de fabricar picolé. Ou seja, sempre você vai ter algo inicialmente que mistura, e essas substâncias, quando se misturam adequadamente,
você pode olhar que elas apresentam nova forma, novos aspectos, nova estrutura. Por quê? Porque ali aconteceu uma reação química. Tá joia? Então, a própria fabricação do pão, do bolo em si, que é o mais presente no nosso cotidiano, isso demonstra exemplos de reações químicas, que são transformações da matéria. Para isso também é necessário que envolve um fator muito importante chamado de energia. Isso. E não se preocupe com relação a reações químicas, nós vamos ter aulas específicas só sobre reações químicas, não é, professor Sabrina? Calma, pessoal. Esse primeiro momento é para vocês entenderem do que nós vamos falar no decorrer do ano letivo. Calma, que quando a gente começar realmente a você entender o que é um ato, o que é uma substância, a gente vai vir gradativamente, né, professor Almeida? Exatamente. Então, não se assustem. Eu tenho certeza, professora Sabrina, que eles fizeram o 9º ano. E lá no 9º ano, eles viram conceitos básicos, né? Conhecimentos básicos a respeito da química, a respeito da física, a respeito da biologia. Afinal de contas, no ensino básico, né, no ensino fundamental, vocês já trabalham ciências, não é? E vocês já trabalham ciências, matemáticas e etc. Porém, agora vocês estão diante de um componente curricular que vai trabalhar com mais detalhes sobre a matéria, que é exatamente a química, tá bom? Isso aí, galerinha. E aí, a química no cotidiano. A gente começa falando do exemplo mais viável, porque é aquele que nós conhecemos porque vivenciamos diariamente. Então, nós temos aqui, ó, o metabolismo. Nós estamos aqui no 1º ano, né, galerinha? E quando a gente chegar lá no 3º, que nós vamos chegar juntos lá, vocês vão entender que a química que está presente no nosso metabolismo e aí a sua alimentação vão ser mecanismos fundamentais para uma boa qualidade de vida. Por isso que eu comentei já para dar um chamativo para eles, ó, sobre o metabolismo. Tá bom? As reações químicas que se processam em um organismo, tá joia? Então, por isso que vocês, e eu e a professora Sabrina sempre falamos, cada aula que nós ministramos, que nós abordamos, nós trabalharemos conteúdos e conceitos que também serão abordados nas aulas futuras, não é isso, professor? Isso mesmo. Temos como exemplo de reação química, olha só, o processo da digestão. Lembrando que a digestão começa desde a sua mastigação, viu, galerinha? Quando as moléculas são degradadas em substâncias menores, absorvíveis. Então, se você faz uma má mastigação, você vai ter uma má quebra, uma má degradação dessas substâncias e possivelmente uma absorção dificultosa, viu, gente? E como exemplo de anabolismo, a união de aminoácidos para a formação de proteínas como a melanina. Proteínas, galerinha, é um conteúdo super bacana que nós vamos estar abordando lá no 3º ano. Então, se eu fosse você, já começava a se preparar agora no 1º, para quando chegar lá no 3º dar um show de bola, né, professor? Perfeitamente. E a química e a sociedade? Gente, a química ela se faz presente em nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe. Começou pelo metabolismo, que você todo dia está ali realizando reação química. Quando você respira, você também está realizando reações químicas. E na sociedade nós temos aí, ó, quando uma pessoa morre, ela geralmente será enterrada ou cremada. Olha só, se ela for cremada, seu corpo entrará em combustão, que nada mais é do que uma reação química. Se ela for enterrada, ela sofrerá mais reações químicas do que se fosse queimada, pois o corpo humano é matéria orgânica. Galerinha, então... Exatamente, toda queima, eles vão aprender, né, professora Sabrina? Vão. Toda queima chama-se combustão, e toda combustão são reações que acontecem para liberar calor. Se não fosse assim, o seu carro, a sua moto,
não andava, porque você utiliza o combustível para ser queimado e o calor liberado facilitar o movimento do motor, tá certo? Por isso, podemos dizer, galera, que a química está presente em tudo que se pode ver e até muitas das vezes em muitas coisas que a gente, não pode ver. O que isso significa? Significa que a química está não só em nosso planeta, mas sim, em todo o universo. A química se faz presente na farmácia, na biomedicina, na enfermagem, na odontologia, na medicina, na agricultura. E as principais atividades que um químico pode se envolver, as principais áreas em que ele pode estar ali trabalhando, são essas aqui, Nós vamos ter a bioquímica, físico-química, o nome já até assusta, né, professor? Pois é, sobre a bioquímica, o aluno já viu que nós abordamos um pouquinho sobre a biologia. Bio quer dizer vida, química quer dizer a ciência que estuda a natureza da matéria, a composição, as transformações que nela ocorrem. Então, são transformações químicas que acontecem nos seres vivos, por isso serão estudados através da bioquímica, né? Físico-química, como eu falei, a química ela é uma ciência que depende que tudo que acontece com energia. Se acontece com energia, precisa de calor, que é diferença de temperaturas, enfim. Quando é química analítica, aí já tem aquela história. Então você precisa analisar qualitativamente uma determinada matéria, quer dizer, através das cores, os aspectos, ou você quer analisar quantitativamente, demonstrando quanto de cada tipo de matéria participa daquelas reações. Com relação à química orgânica, atualmente, né, professora Sabrina, é a química que estuda os compostos do carbono. Não é a química que estuda somente os compostos dos seres vivos, não. Então, vocês vão aprender no terceiro ano que a química orgânica estuda os compostos do carbono. E daí, olha, por isso que através da química orgânica surgiu a bioquímica. E tem a química inorgânica, que está diretamente relacionada com as químicas, com as matérias que não existem em vida, como a água, o solo, o ar atmosférico, sais minerais. Já com relação à química nuclear, então nós temos o quê? Vocês vão estudar sobre átomos e vão ver que os átomos constituem núcleos. E esses núcleos são capazes de emitir partículas e, consequentemente, através disso, nós teremos a química nuclear. Então, você já viu aí, meu caro Orlando, as principais áreas em que a química se divide e atua no nosso cotidiano? E aqui, agora, para a gente estar finalizando, a gente tem as principais atividades do químico. Vocês viram as áreas, e não é lógico, dentro de cada área os químicos vão se fazer presente. Então, o químico é o profissional que estuda química. Ele atua em processos de investigação e no desenvolvimento de processos de análise, separação e síntese de substâncias e materiais. Quando se fala em investigação, pensa-se em pesquisa, viu, meu caro aluno? Isso aí. Pesquisar e desenvolver processos de análise, etc. Tá bom? E aí a gente tem alguns, tá? Mas existem muitas outras áreas hoje em dia e pode ser que surja muito mais, né? A gente tem alguns diversos campos de trabalho. Nós temos a bioquímica, a engenharia, tem muito da química, tá, gente? A indústria química, aqui nós temos o Almeida, que já trabalhou bastante, né, professor? Exatamente, a engenharia química, hein, trabalhando diretamente nas indústrias. Aí nós temos a geologia, que envolve muito também, galerinha. A agronomia tem bastante química e é bem interessante. Porque você precisa conhecer a composição do solo, a composição de vários tipos de materiais que são empregados. E a engenharia civil nem se fala. A engenharia civil você também precisa conhecer a composição de uma argamassa, de um clinker, do cimento. E tudo isso são proporcionados através da nossa química, né? E o povo aí que quer fazer enfermagem, área da saúde, não pense que você vai fugir da química, porque tem bastante química orgânica lá, né, professor? E lá a bioquímica vai prevalecer. Por isso, não corra que você, em qualquer área do conhecimento que você for, você vai
sempre precisar dos conceitos de química, tá bom? Ah, o nosso primeiro momento tá acabando agora, viu? Mas Estava tem... tão legal, professora. Olha, Passou mas rápido. mesmo assim, não se preocupe, porque já já voltaremos para fazer uma retrospectiva do que foi abordado aqui e garantir a você o sucesso na sua atividade de sala, hein? Então, fique ligadinho.